Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, revela a Tua palavra mais uma vez nessa noite, Senhor, dando entendimento, sabedoria. Em nome de Jesus eu te peço que haja espírito de sabedoria e de revelação. Eu declaro nesta noite a Tua graça sendo revelada. Eu declaro a Sua graça sendo revelada a cada um que vai me ouvir e me assistir nesse momento. Os que estão aqui em Santo André e os que estão online em algum lugar na face da terra. Haja sabedoria e revelação e entendimento, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Palmas ao Senhor. Glória a Deus. Muito bom. Podem se assentar, por favor. Maravilha. Tá bom aí o ar-condicionado, abençoados? É, tá muito calor, né? 24 graus, tá? Não reclama que tá frio não, hein? Ai, que frio. Ai, tá um frio. Não, não tá, abençoado. Tá reguladinho, 24 graus. Ô, Jaque, qual que é o assunto hoje, o tema hoje, hein, Jaque? Não vai assustar o pessoal, hein? Nossa, eu falei para não assustar, Jaque. Que é isso? Tá forte, né? Tá forte, Jaque? Tá forte. Deus versus o diabo. Ô, Jaque, é melhor você amenizar aí, tá? Coloca entre parênteses embaixo, ó. Jesus versus Adão. É melhor assim, tá? Coloca embaixo, abre um parênteses, você coloca embaixo aí, ó. Jesus versus Adão, senão não vai assustar as pessoas, né? É forte assim, né? Vamos usar um eufemismo, né? Vamos amenizar. Jaque. Aê, Jaque. Uma salva de palmas a Jaque. Glória a Deus. Ela é muito diligente. Lembra do diligente? Olha lá, ficou melhor assim, abençoado, para vocês não assustar. Fica meio forte, né, Sara? A pessoa vai ver assim na internet, né? É aquela imagem, Deus versus o diabo. Nossa. É, abençoados. É meio forte, meio assustador, mas é uma verdade. Deus nasceu? É uma pergunta que eu faço. Deus nasceu, abençoados? Não, mas e se tratando em Jesus? E o diabo nasceu de alguém? Não, mas e se tratando de Adão? Então abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos começar com esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios 15. Vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui em 1 Coríntios 15, versículo 45. Let's pay attention now, please, church. Presta atenção agora, por favor, igreja. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão. Olha lá, ó. Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Será que é verdade? Ele falou que está escrito. Então deixa o Coríntios 15 aberto. Abra em Gênesis 2. E não fecha o Coríntios, que eu vou voltar lá para ler o texto. Ele falou que está escrito, então tem que estar escrito. Gênesis 2, 7. Vamos ver. Gênesis 2, versículo 7. Formou
o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Está escrito mesmo, hein? Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão... Peraí. O primeiro homem, ele deveria falar o último homem. Por que ele falou o primeiro homem e o último Adão? Na língua portuguesa está errado. O certo na língua portuguesa era o primeiro homem e o último homem, porque ele está falando de homem, certo? Mas ele escreveu o quê? O primeiro homem... What's your name of the first man? Qual o nome do primeiro homem? Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, ele não falou homem, ele falou Adão. Bom, então, se teve o primeiro Adão e o último, quantos Adão teve? Engraçado, hein? Que mistério é esse? De Gênesis até Apocalipse, nunca ninguém falou assim, dessa forma. 2 Adão, o primeiro e o último. Moisés não falou que teria um último Adão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não falou que teria um último Adão. Falou do primeiro Adão, mas do último ninguém falou. Poderia falar o último homem, não o último Adão. Então diga comigo, por que Paulo disse Adão? Diga, primeiro Adão. E último Adão. Bom, eu vou te dar uma dica, tá? Paulo viu uma... Quem falou? Semelhança. No mistério revelado. Bom, você vai escrevendo. Semelhança no mistério revelado. E qual foi o mistério revelado? Primeiro, Paulo viu uma semelhança no mistério que lhe foi revelado. E qual foi o mistério que lhe foi revelado? Está lá em Timóteo. Vamos lá. Deixa o Coríntios aberto, tá? Não... Pode fechar o Gênesis, você já viu que já nasceu um homem. Deixa o Coríntios 15 aberto. Vamos lá em 1 Timóteo. Já volto em Coríntios de novo. 1 Timóteo, depois de Tessalonicenses. Olha lá. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Versículo 16. 1 Timóteo 3, 16. Paulo disse: e sem dúvida alguma, grande é, sublinha aí, diga, o mistério da piedade. Diga isso. Ele falou que esse mistério é grande, tremendo, poderoso. É isso que ele está falando. Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Diga, qual é o mistério? Aquele que se manifestou em carne. Diga, esse é o mistério. Ele falou que esse mistério é um mistério grande, poderoso, tremendo. Aquele que se manifestou em carne. Interessante que o aquele é um sujeito oculto, né? Ele não tá falando o nome de ninguém. Mas nós temos o Espírito Santo. Paulo disse em Coríntios 2 que o Espírito Santo nos foi dado para que possamos conhecer, entender as revelações do mistério de Deus. Sem dúvida alguma, dá um pouquinho de médio, por favor. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas de quem que ele está falando? Se você olhar, deixa o Timóteo aberto, o próximo livro, 2 livros para frente. Se você olhar aí para Hebreus 2,14, as coisas vão se encaixar melhor. Ó,
Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele. Quem é esse ele? É o aquele de Timóteo 3,16. Também ele, Hebreus 2,14, também ele participou de carne e sangue, das mesmas coisas. Então, o que Paulo está dizendo em Hebreus 2,14? A mesma coisa que ele disse em Timóteo 3,16. E o que ele está dizendo em Timóteo 3,16? A mesma coisa que ele disse em Hebreus 2,14. E o quê? Que Deus se revestiu de carne e sangue. Hebreus 2,14, olha lá. Ó. Também ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Hebreus 2,14. Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne. Então ele está falando do mesmo. Qual foi o mistério que foi revelado a Paulo? Que Deus, qual Deus? No princípio criou Deus, céus e a terra. Deus se revestiu de carne e sangue. Isso foi um mistério revelado a Paulo, que os judeus não aceitaram. Lá em João 8, quando Jesus disse, antes de Abraão eu sou, pegaram pedras para apedrejá-lo e falaram, você está louco? Você não tem nem 50 anos? Como que você fala que você é antes de Abraão? Porque, olhando para a carne, Jesus tinha 30 anos, 31. Morreu com 33. Quando ele falou isso, ele tinha uns 31. Olhando para a carne. Mas olhando para o Espírito, por que ele diz que ele é antes de Abraão? Porque olhando para o Espírito, quem que é o único antes de Abraão? Senão Deus. Então, entendendo que Jesus estava falando que ele é o próprio Deus, quando ele disse que ele é antes de Abraão, você entende o mistério que foi revelado e confirmado a Paulo. Que Deus, que é aquele, Deus se revestiu de carne e sangue. Então, eu posso dizer que Deus nasceu. Mateus capítulo 1. Olha aqui, ó. Olha aí. Posso falar que Deus nasceu. Se ele foi revestido de carne e sangue, então eu posso falar que Deus nasceu. Mateus 1, verso 18. Olha lá. Ora, o nascimento de Deus, não, aí fala Jesus Cristo. Por quê? Por que Mateus 1,18 fala Jesus Cristo e não fala Deus? Porque quem está falando é Mateus, não é Paulo. Se fosse Paulo, o mistério já tinha lhe sido revelado. Mas para Mateus não foi revelado nada. Então ele está vendo Deus como Jesus Cristo. O Mateus. E o Paulo? O Paulo está vendo Deus como Deus mesmo, que se revestiu em carne. Então Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quem que é Jesus Cristo senão o próprio Deus? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então está claro que Jesus Cristo é o próprio Deus. Posso ouvir um amém? Se ele é o próprio Deus, então Deus nasceu. Porque está escrito, ó, o nascimento, Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então diga, Deus nasceu. Ou seja, ele foi revestido em carne e sangue, como diz Hebreus 2,14 e 1 Timóteo 3,16. Quem está juntando? Essa é a metade da ministração. Bom, se Deus nasceu, qual o tema, Jaque? Deus versus o diabo. É forte, é assustador? Eu amenizo. Jesus versus Adão. Porque quem é Jesus, se não Deus? Hebreus 2,14, revestido em carne. E quem é o Adão, se não o diabo, revestido em carne? Pastor, nunca ninguém falou isso, porque não tem esse entendimento, não tem essa revelação. Esses são os dois mistérios da Bíblia. Deus se revestiu em carne, o diabo também se revestiu em carne. Isso foi revelado a Paulo, ninguém sabia disso. Deus se revestiu em carne em Jesus. O diabo se revestiu em carne em Adão. Por isso que Jesus fala que se o Filho vos libertar, uma coisa é conhecereis a verdade.
Outra coisa é se o Filho vos libertar. Porque o Filho, quem que é o Filho? Senão o Pai revestido em carne. Só que João 8,36, se o Filho vos libertar, isso antes de morrer. Aí morreu, ressuscitou, Paulo recebeu a revelação, escreveu o quê? Gálatas 5,1, o Filho te libertou. De fato você está livre. Já libertou, você está livre. Mas livre do quê? Se o Filho vos libertar, mas livre do quê, irmão? Livre do diabo. Na verdade, olha o que eu vou falar, hein? A mitologia grega fez você pensar e imaginar e criar um diabo com chifre, com um rabinho, com um tridente, igual o diabo da capa do Iron Maiden, The Number of the Beast. Tem lá, você fala, ó, o diabo ali. Aquilo não é o diabo, irmão. Às vezes você passou em frente à casa de Umbanda, casa de artigos religiosos. Aí você passou em frente e você viu lá uma estátua pequenininha, vermelhinha, com chifre. Mas se a estátua fosse branca? Se ela fosse azul? Então, os homens têm o dom de induzir as pessoas ao erro e fazer você pensar e crer no que eles pensam e creem. Então, esculpem um bonequinho, colocam 2 chifrinhos, igual o bode tem chifre, a vaca tem chifre, mas ninguém fala que a vaca é o diabo. Alguém já viu vaca? Já viu boi com chifre? E alguém falou que o boi é o diabo? Não, aí pega um bonequinho de gesso e fala que é o diabo. E o chifre é igual ao da vaca e do boi. Então, isso é manipulador, né? Da mente. A verdade é o seguinte, o sistema te fez desenhar um diabo na sua mente. E você criou um diabo. Você desenhou um diabo. Só que Paulo veio e falou assim, ó, pode apagar esse diabo aí, ó. Na verdade, o diabo era Adão. Tem nada a ver com esse diabo de chifre aí, que te fizeram desenhar ou imaginar na sua mente. Esse diabo da Universal que entra e a pessoa fica chacoalhando e falando grosso. Então fizeram você imaginar um diabo. Dá um sinal, quem está entendendo? Que não tem nada a ver com o diabo de Paulo. Olha a profundidade do entendimento espiritual de Paulo. Grande é o mistério. Aquele que se revestiu em carne, Deus. Vá lá para Coríntios, 1 Coríntios 15. Deus se revestiu em carne. Mas e o diabo? Também. O problema é que você criou um diabo que não é o da Bíblia. O diabo da Bíblia é outro. Está me entendendo? O diabo da Bíblia é um. É bom você escrever isso, hein, Maria Evangelista? Diga comigo, o diabo da Bíblia é um. Diga, o diabo do sistema é outro. Quem está entendendo? O diabo dos evangélicos é diferente. O diabo da Bíblia, um só. It's only one. Um só. Somente um. O da Bíblia. Mas o dos evangélicos, ele está na Universal, ele está na Assembleia, ele está na Batista. Tudo ao mesmo tempo. Criaram um diabo onipresente. O da Bíblia não, mas o dos evangélicos está em todas as igrejas ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão, esse diabo não existe. Dá um sinal quem está entendendo. Te fizeram crer e pensar e imaginar um diabo assim. É que você não vai conseguir. Agora, no tempo do WhatsApp, dá para fazer isso, né? Porque a internet é onipresente. Eu falo com a minha filha na Irlanda, chamo a Tamara nos Estados Unidos, falamos tudo junto. A internet é. Então, é que você não vai fazer isso, mas pegasse 10 irmãos, um vai na Universal, outro vai na Batista, outro vai na Quadrangular, o outro vai na Pentecostal. Então, ao mesmo tempo, ô irmão, como é que está aí, irmão? Ó, o diabo está manifestando aqui, hein? Interessante, ele também está aqui. Ó, na minha também está. E aí, eu estou aqui na Bahia, ele acabou de chegar. Fala para o seu irmão, esse é o diabo dos evangélicos. Fala para o seu irmão, não é o diabo da Bíblia. Dá um sinal quem está entendendo. O
O diabo da Bíblia manifestava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Mas o dos evangélicos manifesta. É ou não é verdade? Seu primo é pentecostal, sua irmã é batista, seu pai é da quadrangular e o seu cunhado da universal. O diabo está nas quatro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele aparece lá. Não sei como. Porque não é o diabo verdadeiro. Porque o diabo verdadeiro, Hebreus 10:14, já foi aniquilado pela morte de Jesus. Está percebendo que fizeram você criar e imaginar um diabo? Quem está percebendo isso? Você criou um diabo. Eu já não tenho mais essa figura, já apaguei da minha mente. Mas nos fizeram criar um diabo. A mulher bonita, loira, bonita, só porque passa um batom vermelho, a unha vermelha e o vestido vermelho, rotularam aquela mulher. Oh, aquela mulher é o demônio, hein? Aquilo é a pomba. Que pomba que ela é? Pomba? A Bíblia fala que quando abaixou as águas, Noé abriu a arca, a janela, soltou uma pomba. Ali sim era uma pomba. Noé soltou uma pomba e ela foi ver. Está percebendo como que o sistema é maligno? Aí associaram a mulher de batom vermelho, com esmalte vermelho, com roupa vermelha. Tem nada a ver com o diabo da Bíblia, com o demônio da Bíblia. Quem está entendendo? Não tem nada a ver. Esse é o sistema. Eu quero que vocês entendam como é o sistema. Eles criam um Deus, limitam, não, Deus não pode, não, isso aqui Deus não faz. Eles limitam Deus, colocam Deus numa caixinha. Se você não estiver na igreja, você não vai ser salvo nunca. Eles limitam. Jesus não falou isso. Jesus disse para quem nem dentro da igreja ele estava, ele falou assim, ó, eu vos dou a vida eterna. João 10:21, não tem nada a ver com paredes. Então o sistema, eles limitam Deus, eles criam um Deus, eles criam... E o pior de tudo, eles fazem você imaginar. Por exemplo, pensa aí numa banana. Pensou? Agora pensa numa laranja. Está pensando? Agora pensa num chuchu. Pensou? Agora pensa no diabo. Se pôs chifre já errou, hein? Porque o Adão não tinha chifre. Está me entendendo? Adão tinha chifre? Não. E como que você pôs chifre nesse diabo que você pensou aí? Porque o sistema te manipulou lá atrás e te induziu. E como criancinha, né, você imaginou mitologia. E você criou, você foi induzido a criar um diabo tal, e um rabinho assim, segurando um rabinho. E não esquece o tridente, hein? Ele... Não é esse o diabo que inventaram? Olha, o diabo manifestou numa pessoa. Aí você apaga tudo isso da sua mente em nome de Jesus. Por isso que em Romanos 12, Paulo diz para renovar a sua mente, para que você prove a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Com esse diabo de chifre na sua mente, você não vai conseguir provar a perfeita vontade de Deus. Você vai ter que apagar esse diabo, porque esse diabo não é o diabo da Bíblia. Quer ver o diabo da Bíblia? 1 Coríntios 15, por favor. Quer ver o diabo da Bíblia? 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Espírito vivificante. Então Paulo, olha a concepção de Paulo, como que ele explicou a revelação que ele recebeu. Ele viu a semelhança espiritual no Adão e em Jesus. Diga comigo, que semelhança que Paulo viu? Se prepare para receber a revelação. Deixa o Coríntios 15 aberto, abre em Apocalipse 12. Não fecha o Coríntios. Abre Apocalipse 12. Olha aqui, ó. Você quer ver? Apocalipse 12. O último livro da Bíblia. Olha lá. Quem já achou, diga amém. Versículo 9. Apocalipse 12, verso 9. Foi João que escreveu, não foi Paulo. Mas você vai entender o que Paulo falou. Olha aqui, ó. Apocalipse 12, 9.
E foi precipitado o grande dragão. A graça foi revelada a João? Foi revelado para quem? Então você vai ver aqui verdades e meias verdades. E vamos considerar porque a graça não foi revelada a João. Amém? Como assim meias verdades, pastor? Não é a palavra de Deus? Não, olha aqui, meia verdade para não falar que está errado. Já falando. Verso 9. Foi precipitado o grande dragão. Até aqui tudo bem, porque foi simbólico. Ele teve uma visão, ele viu um grande dragão. Até aqui tudo bem. Aí, em termos doutrinários, o João errou. E olhando para Paulo, errou feio. Mas era o entendimento que João tinha. Por quê? Porque o João, olha a quem que ele atribuiu. Ó, a antiga serpente. Então o João está dizendo que a serpente lá do Éden era o diabo? Fala para o seu irmão. Paulo disse que era Adão. O que os evangélicos todos falam? Eles falam que é Adão? Não, porque ninguém sabe disso. Eles falam que é quem? A serpente. É ou não é verdade? Como João não entendia a graça, assim também os evangélicos. Então eles falam até onde eles chegaram. Para todos os evangélicos na face da terra, sem exceção, a serpente era quem? Não é isso que eles pensam? E Paulo? Mas vamos ler como que o João via. O que eu quero não é isso aqui. O que eu quero não é se o João via que era Adão ou se era serpente. Não é isso que eu quero. Eu quero só uma coisa que João falou. Ó, Apocalipse 12, está aqui no verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado, isso que eu quero. Aonde ele foi precipitado? Ezequiel acertou. Eu não sei se Ezequiel tinha Google Maps ou se ele tinha Waze. Porque o Ezequiel, ele foi o único na Bíblia que disse aonde o diabo foi lançado na terra. No Éden. O Ezequiel acertou certinho. Eu vou te mostrar. Deixa o Apocalipse 12 aberto, pelo amor de Deus, não fecha. Abre Ezequiel 28. Não fecha o Apocalipse, você vai comparar. Abre Ezequiel 28. Não fecha o Apocalipse, hein? Não fecha. Ezequiel do lado de Daniel. Ah lá, já achei. Você está em Mateus, vai voltando. Aí, Ezequiel 28. Aqui. Já achei. Eu não sei se o Ezequiel tinha Google Maps, se ele tinha o Waze, eu não sei se ele tinha rastreador. Eu sei que, olha, o único na Bíblia, nem Paulo falou isso, nem Paulo, hein? Ezequiel 28, olha lá, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava onde? Aonde ele estava? Mas espera aí, o Apocalipse 12, 9 diz que o diabo ele foi lançado na terra. Só Ezequiel sabia o lugar da terra que o diabo tinha sido lançado. Só ele sabia disso aí. Nem mais ninguém. Só quem está entendendo. Pastor, mas peraí, pastor. Não, então vou ler então, irmão. Espera um pouquinho. Ezequiel 28, vamos ler. 13. Presta atenção. Presta atenção, irmão. Vou ler devagarzinho. Já foi ensinado isso aqui. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa,
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. A pergunta é o seguinte: você viu alguma parte da Bíblia dizendo que Adão tinha tudo isso aí? Que ele tinha ouro, que ele tinha esmeralda. Adão tinha essas coisas aí? Então é claro que não está falando de Adão, né? Está falando de quem? Vamos continuar lendo. Ezequiel 28, 14. De quem que está falando? Tu eras, não é mais. Eu preciso falar porque que não é mais? Apocalipse 12, né? Que ele foi lançado juntamente com a terça parte. Então ele era, não é mais, está claro? Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Aqui no 14 está falando do querubim. What's your name? O nome dele é Lúcifer, que foi expulso do céu, juntamente com a terça parte dos anjos. E ele foi lançado aonde? Verso 13, aonde? Não, na terra o João falou em Apocalipse 12, 9. Aonde? Que lugar da terra? Qual lugar? E quem é que estava no Éden? João? Pedro? Tiago? Mateus? Quem é que estava no Éden? Moisés? Davi? Quem estava no Éden? Quem estava no Éden? Então Apocalipse 12, verso 9. O diabo foi lançado na terra. Que lugar da terra? Ezequiel 28, 13. No Éden. Quem é que estava no Éden? Esse é o mistério revelado. Assim como Deus, Mateus 1,18, se revestiu em carne em Jesus, o diabo, que antes era Lúcifer, foi expulso do céu, lançado na terra, e Ezequiel disse que estava lá no Éden, e quem estava no Éden era Adão. Fica claro que assim como Deus se revestiu em carne em Jesus, o diabo também se revestiu em carne em Adão. Esses são os dois mistérios da Bíblia. Não é qualquer um que sabe disso. Não é qualquer um que sabe disso. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando aqui. Não é qualquer um que sabe disso. Meu pai era pastor e morreu sem saber. E quantos pastores eu conheci que já morreram sem saber? E quantos pastores estão vivos com 50, 60 anos de ministério e não sabe disso? E está com a Bíblia na mão. Não sabe por quê? Porque é um mistério. E mistério só sabe se for revelado. Pode ler, pode ler, pode ler. Lê para cá, lê e relê. E passa as páginas e lê. E pode ler e não acha. Porque é um mistério. E a nós foi revelado também, como foi revelado a Paulo. Quem está entendendo? Deus versus o diabo. Se é forte, você pode entender, ó, Jesus versus Adão. Ou então, será que eu vou ter que abaixar mais ainda? O primeiro Adão versus o último Adão? Volta lá em 1 Coríntios 15, que é o que Paulo está falando. Que é o que ele falou em Romanos 5. Que assim como Adão, pela desobediência de Adão, ele fez todos pecadores. Não é o que o Paulo falou em Romanos 5? Pastor, todos foram pecadores. Mas eu... Não. Paulo está contando o que aconteceu. O primeiro Adão fez isso. Mas o último Adão, que é Cristo, consertou o estrago que Adão fez. Ou seja, Adão... Abre aí Isaías, por favor. Isaías 59. Depois eu vou lá em Coríntios 15. Abre Isaías 59. Olha lá. Ezequiel antes. Isaías 59, verso 1. Isaías 59, 1. Certamente... Alô? Esse texto não pode ser mais ensinado nos dias de hoje, hein? O que eu falei? Por quê? Porque é um texto da lei.
Antes de Jesus morrer e ressuscitar. Então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, era assim. Agora já não é mais. Ah, vamos rasgar. Não, irmão, não é rasgar. Ficou como história para você saber como que era antes de Cristo. Entendeu? Isaías 59:1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí joga na cara. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, que eu não estou nem sabendo de nada, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Diga comigo, esse texto não pode mais ser usado nos dias de hoje. Diga, porque a realidade não é essa. Diga, não é mais assim. Vá para Romanos capítulo 3. Não é mais assim. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por causa do primeiro Adão, a humanidade, até as ovelhas, ficou desta forma. Por causa do pecado de Adão. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga, não se pode ler somente esse versículo. Diga, senão dá um outro sentido. Está claro? Você não pode ler só o 23, porque tem uma vírgula aqui. E quando tem vírgula, na língua portuguesa diz que continua a frase. Então eu vou continuar a frase. 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça. Mudou ou não mudou o cenário? Então você não pode ler só o 23. Quem entendeu, diga amém. Porque o 23 condena e o 24 justifica. Pode aplaudir a Deus, pode aplaudir. O 24 justifica. Digo, o 23 mostra como era. O 24 mostra como é. Está claro? 23, todos pecaram. Verbo no passado. Não é todos pecarão, verbo no futuro. Todos pecaram. Pastor, mas eu não sei de nada. Não, quando fala todos, não é você. É por causa de Adão. Por causa do Adão, que ele pecou, ele fez todos pecaram. O Adão separou o homem de Deus. Por quê? Porque Adão era o próprio diabo revestido em carne. A desavença que ele fez no céu, e tal desavença o fez ser expulso, excluído, a desavença que ele fez no céu, ele trouxe para a terra. Como? Pecando. Pecando, destituiu todos da presença de Deus. Nossa, pastor, que forte é, para você ver o que ele fez. Pastor, e está assim? Não. Como é que ficou? O Adão pecou, todos pecaram, como é que ficou? Por isso que Jesus veio. Deus se revestiu em carne, em Jesus, nascido, gerado pelo Espírito Santo em Maria. Deus veio na terra, chegou aqui no nosso meio. E agora? Não, agora eu tenho que derramar o sangue, porque Ezequiel disse que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por isso que Jesus não podia morrer de AVC, não podia morrer de infarto, não podia morrer de velhice. Ele tinha que derramar o sangue, porque João disse, ali o Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro que era Jesus tinha que derramar o sangue. Por quê? Derramando, porque o preço era o sangue. Derramando o sangue, ele remiria, tiraria o pecado, o estrago que o primeiro Adão fez. Por isso que ele é chamado de segundo e último Adão. Porque o primeiro estragou e o segundo e último consertou para sempre. Quem entendeu? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Nós não estamos mais debaixo da jurisdição do primeiro Adão, que é Romanos 3, 23. Que todos pecaram
Por causa disso estão destituídos. Nós não estamos debaixo da jurisdição do primeiro Adão. Nós estamos debaixo da jurisdição do segundo e último Adão, que é o verso 24. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Quem está entendendo? Uma maravilha isso, né? Vamos terminar com Coríntios 15, que é onde eu ia ler. Olha lá, ó. 1 Coríntios 15. Depois de Romanos. 1 Coríntios 15, fazer uma breve leitura, 45. Coríntios 15, 45. Olha lá. Assim também está escrito: primeiro Adão, homem foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Entendeu que Jesus foi comparado com Adão. Paulo viu uma semelhança, ou seja, Adão estragou, Jesus veio para consertar. Adão separou, Jesus veio para reconciliar. Por isso que ele foi comparado com Adão. Primeiro Adão e último Adão. Quem está entendendo? Amém. 46. Coríntios 15, 46. Agora presta atenção. Não é primeiro Cristo. Aliás, não é primeiro o espiritual, senão o animal, senão o primeiro Adão. E depois o espiritual. Olhem para mim. Olhem para mim. Mateus 1, 18. Fala sobre o nascimento de Jesus. Certo? Gênesis 2, 7. Fala do nascimento de quem? De Adão. Quem veio primeiro, Jesus ou Adão? Então leu Coríntios 15, 46. É o que Paulo está falando. Mas não é primeiro o espiritual. Claro que não é. É primeiro o animal, que é o Adão da carne. Depois que veio o Adão espiritual, que é Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, você não sabe que primeiro veio o Adão, o marido da Eva, para depois vir o Adão que vai restaurar, reconciliar, justificar, libertar, salvar. Você está percebendo que Cristo veio consertar o estrago de Adão? Quem está percebendo isso? Por isso que Jesus veio. Ele não precisava vir, teoricamente. Ele não estava no céu, ele é o próprio Deus. O que Deus estava fazendo no céu? Isaías 6, eu vi o Senhor num alto sublime trono, os anjos falavam santo, santo. Então Deus estava no céu sendo adorado. O que ele tinha que vir aqui na terra? Diga bem forte: consertar o estrago de Adão. Consertar o estrago de Adão. Quem está entendendo? Amém. Deus estava no céu sendo louvado, adorado, exaltado. O que ele tinha que vir aqui? Tomar uma bofetada, cuspida. Não foi o que aconteceu com Jesus? Deus se revestiu em carne em Jesus, para nos salvar. O diabo, Apocalipse 12, 9, foi expulso do céu, lançado na terra. Ezequiel disse que ele estava lá no Éden. Quem estava no Éden era Adão. Se o diabo foi lançado na terra, e o Adão estava no Éden, e o Ezequiel diz que Lúcifer estava no Éden, fica nítido, claríssimo, que o Adão era Lúcifer revestido em carne. Assim como Jesus era Deus revestido em carne. Quem está entendendo esse mistério? Quem está entendendo esse mistério? Diga graças a Deus. O mistério nos foi revelado. Porque o sistema inverteu tudo. As igrejas evangélicas, eles inverteram. Eles falam que o diabo veio para estragar tudo e para mandar para o inferno. E nada disso. Não é isso. Você não está vendo que Jesus nasceu, como João disse, para destruir as obras do diabo? Você não está vendo que Jesus veio para consertar o estrago? Quem está entendendo? Amém. Se ele já veio, já morreu, já ressuscitou, já consertou, já reconciliou. Não tem mais diabo entrando, diabo saindo, o diabo pega um, pega... Isso não existe mais, acabou! O diabo não está entrando em ninguém. Nem entrando, nem saindo de lugar nenhum. Mas o que as igrejas evangélicas falam? O diabo está na sua filha, o diabo está no seu filho que ouve rock. Ah, mas com 15 anos, você quer que ele ouve o quê? Beethoven? Quem com 15 anos nunca ouviu Bee Gees, Beatles? Quem que nunca ouviu? Quem que nunca ouviu?
Mas o que o sistema faz? Condena. Isso é o diabo. Aí você cria um diabo. O diabo está no meu filho, nossa, meu filho tão bonitinho, o diabo está nele. Irmão, se ele ouve rock, o diabo está nele. Não é isso que o sistema fala? Mentira. Porque a força do sistema é a mentira e o terror na mente das ovelhas inocentes. Ó o diabo, ó o demônio, vai perder a salvação, você não vai ir para o céu. Então toca o terror na mente e as pessoas vê diabo em tudo e fica aprisionada do sistema. Você vem no MGA, ou você ouve o MGA, a graça te liberta dessas mentiras. A graça te liberta dessas mentiras. Se a sua vida não dá certo, não tem nada de diabo te atrapalhando. É você que só faz cabeçada na vida. Só faz cabeçada. Tem nada de diabo te atrapalhando. Por que o diabo não atrapalha eu? Até o padre Quevedo falava: que o diabo entorce o meu dedo. Até o padre... Quem lembra do padre Quevedo? Já morreu. Se o diabo existe, que o diabo entorce o meu dedo. Entorta o meu também. Cadê o diabo da Universal? Fala para ele entortar o meu dedo. O sistema quer que você crie um diabo para que você dependa da campanha de libertação deles. Mentira em cima de mentira. Cria um diabo que não existe, você passa a acreditar, e então eles criam um diabo, e agora você fica amarrado com eles, para você se libertar do diabo que ele criou. O diabo não já foi aniquilado, mas eles criam um diabo, e aí você fica com medo daquele diabo que eles criaram. Agora você está até sonhando: ai, bispo, eu sonhei que o diabo estava me pegando, eu sonhei que eu estava sem ar. Está dormindo com a cabeça coberta, por isso estava sem ar. Não é assim? Ai, eu sonhei que o diabo estava me sufocando. Quando foi ver, dormindo com a cabeça coberta, 3 cobertas dobradas, enrolando. Vai respirar como? 1 Coríntios 15, 47, para terminar. 1 Coríntios 15, para terminar em 3 minutos. Coríntios 15, 47. O primeiro homem... Quem era o primeiro homem? O Adão, marido da Eva. O primeiro homem, sendo da terra, ele é terreno. Coríntios 15, 47. O segundo homem, de onde que ele é? Do céu. Quem que é o segundo homem? Jesus. Que de onde que ele veio? Revestido em? Mateus 1, 18. Jesus nasceu. Mas quem que é Jesus? Deus. Hebreus 2, 14. Ele se revestiu de carne e sangue. Como? Mateus 1, 18. Ele nasceu da Virgem. Está entendendo? Que Deus precisava de um plano para vir aqui destruir as obras do diabo. Definitivamente acabar. Acabou. Está consumado. Acabou. Não tem diabo na sua vida, irmão. Não tem diabo, não tem demônio, não tem nada. Se a sua vida não dá certo, é qualquer coisa menos o diabo. Menos algo espiritual. É que eu não consigo um emprego, então se capacita. Eu queria um emprego de dentista. Há quantos anos você é dentista? Não, nem estudei nenhuma vez. Você se formou? Não. Tem diploma? Não. Como é que você vai ser dentista quando, irmão? Até o Zael sabe que nunca... Você está percebendo que você tem que se capacitar? Quem está percebendo? Você vai montar uma borracharia, irmão. Coisa fã. Mas você não sabe nem encher o pneu. Vai culpar o diabo. Ou vai montar uma borracharia... No carro, o aro 13 coloca 30 libras, 35. Você vai colocar 250, vai estourar, você vai morrer. Eu já vi pessoas que morreu. O negócio estourou e morreu. Por quê? Colocou 200 libras num pneu de Uno. Então as pessoas fazem um monte de cabeçada na vida e a Universal ensina eles a culpar o diabo. Para quê? Crendo que é o diabo. Agora vem aqui, vem aqui. Vem aqui, marionete, vem aqui. Para quê? Agora você tem que fazer 7 semanas para se libertar do diabo.
Ué, mas eu nem tinha. Não, mas agora você tem. Agora você tem e agora você tem que se libertar. Ô bispo, como que liberta do diabo? Você tem que dar tudo para se libertar do diabo. E aí você dá tudo, dá a casa, dá o carro, dá tudo e não vai se libertar. Porque se você se libertar do diabo, como é que eles vão viver? Então eles criaram um diabo para que eles possam viver desse diabo. Estão entendendo? É igual o desenho do Pica-Pau, que subia no cavalo, e o cavalo não queria andar. Aí pegou uma vara, amarrou uma cenoura assim na frente, aí o cavalo ia para pegar assim. Fizeram das ovelhas a cenoura do cavalo do Pica-Pau. Aí o cavalo anda. Qual que é a motivação no sistema? Falar que o diabo está na sua vida. Porque quem quer o diabo na vida? A pessoa não vai querer se ver livre dele? Não vai querer se ver livre? Jesus é o caminho e eles são um pedágio. Tem que pagar para se ver livre do diabo. Ué. Eles colocam o diabo e agora você tem que pagar para o diabo sair. Só que não vai sair nunca. Porque é uma brincadeira, né? Você não pode ficar totalmente livre. Quem está entendendo? Vamos terminar. Coríntios 15, 47. Coríntios 15, 47. 2 minutos. O primeiro homem sendo da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aí ele faz uma comparação. Para você entender. Qual o terreno, tais também os terrenos. O Adão não tinha 2 braços e 2 pernas? Ele não era um ser humano? Então, qual o terreno, tais os terrenos. E qual o celestial, Jesus não é do céu, celestial, qual o celestial, tais também os celestiais. Aí ele compara, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Na carne você é semelhante a Adão, e no espírito você é semelhante a Cristo. Por isso que você é chamado de cristão, que você é semelhante a Cristo. Entendeu? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, e bem-aventurado quem entendeu essa ministração. Foi gravada, foi filmada, você pode assistir, pode reassistir, coloca na televisão para a família assistir aí, chama o padre, chama o Papa está quase morrendo, né? Vê se dá tempo dele assistir ainda. Chama lá para ver se ele entende, né? Senhor Jesus, graças eu te dou por esta noite, pelo entendimento que o Senhor nos dá da tua palavra. Graças eu te dou pelo mistério que nos foi revelado. Assim como o Senhor revelou a Paulo, revelou também a nós. Graças a Deus que essa palavra nos foi revelada e hoje nós temos o entendimento, o mesmo entendimento que Paulo tinha. Como está escrito em Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Graças a Deus, porque hoje nós entendemos a tua palavra, estamos livres do diabo e graças a Deus também livres de um sistema evangélico mentiroso, herético, um sistema que na verdade é lobo disfarçado em ovelha. Graças te dou, Senhor. Levante a sua mão, feche os seus olhos e agradeça a Deus por essa noite, agradeça a Deus pela semana que você passou, por esse mês que começou. Em tudo te dou graças, Senhor. Graças a Deus pela saúde, graças a Deus pela saúde. Não ando por vista, eu ando por fé. Graças a Deus pela prosperidade, porque os nossos negócios vão bem. Graças a Deus, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Termine comigo assim, ó. Graça, abundante graça revelada em Jesus. Um presente de Deus para nós. Um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Para terminar, cante
Cante comigo assim: graça, graça, abundante graça, abundante graça, revelada em Jesus. revelada em Jesus. Um presente de Deus para nós. Um presente de Deus a nós. Graça, graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus. Nosso Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Graça e paz, anjos estejam em seu favor, te guardando e te livrando de todo o mal, como está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. Os anjos receberão ordem para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos. Amém? Diga: graças a Deus, há anjos em meu favor. Graça e paz, até quarta-feira.